tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a você que acompanha a programação da TV Canção Nova. É o programa Discípulos e Missionários que se inicia. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Saudação de paz em Cristo Jesus, nosso Salvador. O programa Discípulos e Missionários, ele refletirá hoje sobre a figura de São Jerônimo, ele que é sacerdote, presbítero e doutor da Igreja. São Jerônimo, declarado pela Igreja como o padroeiro de todos aqueles que se dedicam ao estudo das Sagradas Escrituras. Neste último dia do mês, portanto, nós celebramos a memória desse tradutor, desse exegeta, desse estudioso das Sagradas Escrituras. Ele nasceu em Dalmácia no ano de 340, ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, historiador, exegeta, doutor da Igreja. A sua célebre frase, por exemplo, contida também no Concílio Vaticano II é: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Para comentar conosco sobre esses temas, contamos aqui no programa Discípulos e Missionários com a grata presença do Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Seja bem-vindo, Dom Odilo, um bom domingo para o senhor também. Obrigado. Para você também, um bom domingo, e para vocês, um bom domingo, boas celebrações nesse dia. Hoje sim, dia 30 de setembro, a igreja tem São Jerônimo e, se não fosse domingo, a gente estaria celebrando. Claro. São Jerônimo realmente é um grande personagem que nós lembramos no final do mês da Bíblia, que é mês da Bíblia para o Brasil, não é universal. Claro. Cada país, cada conferência episcopal estabelece um período mais especificamente dedicado à palavra de Deus, à Bíblia, assim, para o estudo, para uma atenção maior. Mas o mês da Bíblia, em setembro, é específico do Brasil. Graças a Deus. Graças a Deus, e há muito tempo já isso está ajudando, sem dúvida, a intensificar mais a atenção à Sagrada Escritura. Vamos acompanhar, portanto, a pergunta que uma pessoa faz para Dom Odilo. Meu nome é Gabriel. Dom Odilo, que línguas a Bíblia foi traduzida por São Jerônimo? Olha, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim popular, chamado latim vulgar, ou seja, do vulgo. Vulgo em latim significa do povo, o povo. Portanto, vulgar nesse sentido não tem o significado negativo, pejorativo, mas o latim popular, em outras palavras. Esse foi um grande trabalho. Lembremos que São Jerônimo viveu no século IV, 300 e tanto, né, no final do século IV. Até ali não havia uma tradução de toda a Bíblia numa língua que o povo todo pudesse ler. Bem, no século IV, onde estava mais espalhado o cristianismo, né, estava mais espalhado no âmbito do Império Romano, e que suplantou o Império Grego, né? Então, o Império Romano, naquela época, estava bem em decadência já, porém, em toda parte, o povo falava de alguma forma o latim. Os cidadãos do Império Romano, mesmo do Oriente Médio, do Norte da África, de alguma forma sabiam o latim, um latim popular, né? Não o latim clássico dos grandes literatos latinos, como Cícero e assim por diante, mas um latim popular. E São Jerônimo traduziu as escrituras dos originais grego, hebraico e aramaico para o latim popular, para favorecer ao povo de poder ler a escritura. Claro, não podemos imaginar que já tinha Bíblia, que a imprensa foi inventada muito mais tarde. Claro. Então, os livros da Bíblia não estavam reunidos ainda num único volume, né? Eles eram ainda esparsos em volumes vários, que eram escritos ou em pergaminhos, né, ou em outros textos, outras formas de escritura, mas em geral em pergaminhos, que era pele de carneiro trabalhada, e sobre isso se escrevia então. E São Jerônimo, portanto, fez esse trabalho imenso, muito importante para
difundir a leitura da Escritura, traduzindo os originais, que nem todos sabiam, né, para o latim popular. Nosso programa Discípulos e Missionários, ele conta com um canal de comunicação, que é o nosso e-mail, que você pode mandar suas perguntas, fazer seus comentários e também sugestões para temas do nosso programa Discípulos e Missionários. Tome nota do nosso e-mail. Nosso e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Nós também contamos com um canal no YouTube, que você pode assistir o programa, não somente esse novamente, mas os outros programas Discípulos e Missionários, você pode assistir através do canal youtube.com/play Canção Nova. youtube.com/play Canção Nova. Aproveite para divulgar, né, nas suas redes sociais o nosso programa Discípulos e Missionários. Vamos acompanhar a segunda participação, uma pessoa que pergunta para Dom Odilo. Meu nome é Elisângela. Dom Odilo, pode aprender-se a orar com a Bíblia? Elisângela, não só pode, como deve, né? Aliás, a Bíblia também contém muita oração. Os salmos são orações e os salmos são um belíssimo exemplo de oração com fé do povo de Deus, né? E nós cristãos usamos os salmos para rezar e os salmos nos dão um jeito de rezar como cristãos, né? Então, podemos rezar com a Bíblia? Claro, aliás, devemos, né? A igreja sempre aconselha que, lendo um texto bíblico, a gente comece com a invocação do Espírito Santo. Primeira coisa, porque lembrando que o mesmo Espírito Santo que inspirou o texto sagrado, o autor sagrado, para escrever aquele texto, é também quem inspira a igreja para traduzir, para interpretar o texto. E é o mesmo Espírito Santo que também nos ajuda como luz interior para acolher o texto. Então a gente deve pedir ao Espírito Santo quando a gente lê a Bíblia. Não dá para ler a Bíblia simplesmente como curioso, a gente não tira muito proveito, né? Nós temos por isso mesmo que fazer a leitura orante e mais ainda a leitura crente, né? Nesse caso, leitura com fé, como quem crê. Estas são duas questões fundamentais para a gente ler com proveito um texto da Escritura. O que Deus quer dizer para nós, né? E então aprender a rezar com o texto bíblico, lendo o texto bíblico, pedir a Deus que ajude a entender, mas também dialogar com Deus a partir do texto. O texto que ilumina a vida da gente, né? De modo que, sim, nós não só podemos, como devemos aprender a rezar com a Bíblia, a partir da Bíblia. A Bíblia, naturalmente, é o livro que fundamenta a nossa fé e não poderia ser diferente também para fundamentar a nossa oração. Nós temos muitas formas de oração, poderíamos fazer, de repente, uma oração como fazem os pagãos, né? Jesus mesmo falou, né? Não é assim que deveis rezar, assim rezam os pagãos, ou seja, pessoas que creem nos ídolos, ou assim rezam os que não têm fé. Não, nós não devemos rezar como os pagãos que creem nos ídolos e não devemos rezar como quem não tem fé. Nós rezamos como quem tem fé e como quem tem fé orientado justamente pela palavra de Deus. Por isso mesmo, a palavra de Deus é também o fundamento da nossa oração. Dom Odilo, o Sínodo dos Bispos se aproxima com esse tema sobre a juventude. Quais são as suas expectativas como pastor na igreja aqui em São Paulo, a respeito das suas expectativas sobre esse sínodo? É o tema do sínodo que abre domingo que vem, né, em Roma, e desde logo vamos começando a voltar as nossas atenções para acompanhar o sínodo em Roma. O sínodo dos bispos é sobre juventude, fé e discernimento vocacional. Não é simplesmente de modo genérico. Juventude, fé e discernimento vocacional. Este tema do sínodo está em continuidade com os anteriores. E o fio condutor é a evangelização.
a evangelização, que é a missão fundamental da igreja. Nesse caso, evangelização da juventude. E a participação da juventude na evangelização, claramente, né? Então, a minha expectativa é muito boa. Eu faço votos que esse sínodo realmente consiga ajudar a igreja, né, a se voltar mais para a juventude. Nós precisamos, em conjunto, voltarmos mais para a juventude, para envolver a juventude na igreja, chamar a juventude, ir ao encontro da juventude, ajudar a juventude a acolher a fé, acolher o evangelho e a também acolher a vida da igreja, né, porque daqui a um pouco está na mão da juventude, a próxima geração, a tomar a frente na vida da igreja. Por isso é um tema fundamental, um tema crucial para a vida da igreja, esta questão da juventude, fé e discernimento vocacional. Em outras palavras, é dizer qual é o futuro da igreja, qual é o futuro da igreja, da missão da igreja, da obra da evangelização, com a juventude ou sem a juventude. Sem a juventude, não sei como vai ser. Então, por isso mesmo é que nós temos muito que nos voltar para a juventude, primeiramente para o bem dos próprios jovens. Os jovens têm o direito a acolher o evangelho, a ouvir o evangelho, a boa nova. Os jovens têm o direito de conhecerem a vida da igreja, o patrimônio de fé, de espiritualidade, de mística, de testemunho da vida da igreja. Eu me pergunto se os jovens conhecem minimamente a vida dos nossos santos, dos mártires. Isso é um patrimônio da fé, patrimônio da vida da igreja, do testemunho da igreja. Hoje se divulga muito os maus exemplos, os escândalos de um, de outro, aqui, ali, etc. Infelizmente existem. Será que nós estamos preocupados em difundir da mesma forma os belos exemplos, as belas ações da vida da igreja, que tanto ajudam também, não só os jovens, mas também os adultos, a serem firmes na fé? Então, eu tenho muita expectativa neste sínodo que ele possa nos ajudar a dar um passo certo, importante na direção da juventude. Chegamos ao final do programa Discípulos e Missionários. Dom Odilo, sua palavra final e sua bênção. Pois não. Agradeço a sua participação também neste nosso encontro. Estamos terminando o mês de setembro, entrando no mês de outubro, mês bonito para nós aqui no Hemisfério Sul, mês em que a primavera realmente aparece bonita. Que Deus nos abençoe também com uma primavera dentro da igreja, primavera de juventude, e que o sínodo possa ajudar-nos para isso. Vamos rezar pelo bom êxito do sínodo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.